Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Certamente todos já reparasteis que estas meditações iniciam e findam também sempre com uma oração. Mas queria muito concretamente fixar-me na oração que acabámos de fazer e que iniciam todas as meditações. A determinado momento nós dizemos ao Senhor: peço-te perdão dos meus pecados. E depois, já no final, pedimos a intercessão da nossa Mãe Imaculada, Nossa Senhora, Maria Santíssima, de São José, e também a do nosso anjo da guarda. Tomamos consciência, também ao fazermos esta nossa oração, de que somos pecadores. Julgo que todos nós a temos. Aliás, no início de cada celebração eucarística, nós começamos-la exatamente com o ato penitencial, no qual dizemos diante do Senhor: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Temos plena consciência daquilo que somos. Filhos de Deus, mas pecadores. Como diria São Paulo, numa das suas cartas, somos de facto um vaso de barro que traz dentro de si um tesouro precioso. E sabemos que uma bilha de barro, um vaso de barro, é sólido sim, mas se nós não temos cuidado, batendo com ele, rapidamente abre uma fissura ou mesmo se parte. E, portanto, hoje gostava exatamente, à luz da liturgia da palavra deste dia, meditar exatamente sobre o pecado e, muito concretamente, sobre o pecado da inveja, que traz consigo depois o rancor, o ódio. A primeira leitura que hoje nos é apresentada é do livro do Gênesis. Traz-nos a história de Abel e de Caim, uma história que todos nós conhecemos, certamente. Caim, movido pela inveja, porque o Senhor olhou de forma totalmente diferente para Abel, para as suas ofertas, da forma com que olhou para Caim, cria, de facto, neste último, no seu coração, uma inveja imensa. Ele não aceita que o seu irmão possa ter sido melhor do que ele e que Deus tenha olhado de forma diferente para Abel. E por isso, movido pela inveja, deixa que outros pecados se desenvolvam, o do rancor, o do ódio, a tal ponto que faz com que ele fique, de certa forma, cego, uma cegueira tal que leva a matar o seu irmão. E no momento em que Deus o confronta com o seu pecado, onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão, Abel? Ele não tem qualquer pudor, por assim dizer, em se aliar da sua responsabilidade, daquilo que acabara de fazer. Não sei, sou porventura eu o guarda do meu irmão? O Evangelho que escutamos hoje traz-nos uma realidade diferente, mas o sentimento, o pecado, diria que é o mesmo. O Evangelho é muito breve, é segundo São Marcos, é o Evangelho de São Marcos, e que nos traz, mais uma vez, aquele grupo que segue sempre Jesus, que é o dos fariseus, segue-o não tanto com o intuito de abrir o seu coração a esta boa nova, a Cristo Jesus, mas sobretudo segue-no para encontrar, digamos assim, em Jesus, na sua pregação, motivo para o incriminar e tirar-lhe a vida. Nós sabemos que isso acontece, aliás, iremos viver esses momentos também
no tempo da Quaresma e depois na Semana Santa e conseguirão o seu intento de levar Jesus, através da mentira, levar Jesus a julgamento e levá-lo depois também a que seja condenado à morte e a morrer na cruz. Poderemos pensar às vezes que, ou muitas vezes, que as leituras que escutamos na Eucaristia parece nada têm a ver connosco. Parece que são uma coisa do passado, que dizem respeito a estas pessoas, a estes grupos. Mas não, tem a ver connosco. Relatam a nossa realidade, a realidade humana. Todos nós somos fariseus e todos nós somos Caíns. Tantas vezes, movidos pela inveja, porque o outro foi melhor do que eu, porque o outro é capaz de fazer coisas que eu não sou capaz de fazer, porque os outros olham para aquele nosso amigo, para aquele nosso familiar e, de certa forma, têm um olhar também diferente a respeito de nós, porque o elogiam, porque aquela pessoa sabe cansar, sabe fazer aquelas coisas bem, porque é bom naquilo ou naquele outro. Nós também deixamos que as trevas inundem o nosso coração. Nos deixamos cegar pela inveja e com a inveja, pois, vem o ódio e o rancor. Bem, nós chegamos ao extremo, muitas vezes, de matar aquela pessoa fisicamente, mas como dizia, ou como diz o apóstolo São João na sua primeira carta, quem odeia o seu irmão é, de facto, assassino, é homicida, porque não o matou fisicamente, mas matou no seu coração. E, de facto, isso acontece a todos nós. Tocados às vezes pela inveja, matamos o nosso coração, aqueles até que nos são mais próximos e aqueles até por quem nutrimos sentimentos de amizade e de amor. Mas chegamos naquele momento e cegamos e às vezes permanecemos cegos durante algum tempo. Às vezes até procuramos depois denegrir o outro, tentar demonstrar depois nas costas do outro, perante aqueles que o aplaudiram ou que o elogiaram, tentar ali, de certa forma, derrubar o outro. Não. Arranjamos ali artimanhas, por assim dizer, para o tentar colocar, digamos assim, ao nosso nível. E arranjamos para ali histórias mirabolantes para dizer que, afinal, aquela pessoa não é tão boa quanto aquilo que eles julgam. Quando nós devíamos era estar alegres, devíamos alegrar exatamente porque aquele meu amigo, aquele meu colega de trabalho, aquele meu familiar é bom, agradou e eu devo estar alegre. Não tenho que ter inveja, não há invejas. Às vezes as pessoas dizem, boa inveja. Não, a inveja nunca é boa. Mas o exemplo, sim. A gente olhar para aquela pessoa e dizer, olha, ele é capaz, extraordinário, que bom. E isso incentivar-me também eu a melhorar. Às vezes pode não ser naquilo que o outro fez, né? Daquilo que o outro tem de bom, porque os talentos são diferentes. O Senhor deu-nos talentos e diferem de uns para os outros, mas aquele momento é o momento em que nos alegramos com o outro e, de certa forma, também nos alentamos interiormente para continuarmos o nosso caminho também de santidade e de perfeição também dos talentos e dons que o Senhor nos deu. Por isso é que também nós fazemos tantas vezes a leitura espiritual. Certamente que cada um de vós, e eu também, vamos lendo com regularidade livros de leitura espiritual, a vida dos santos. E não quer dizer que a gente vá imitar textualmente a vida, digamos, nós não somos uma imitação daquele santo, daquela santa, não é? Não vamos repetir aquilo que eles fizeram, aliás, porque foi em contextos diferentes dos nossos, a vocação certamente diferente e não temos aqueles dons, aquela capacidade, mas quando fazemos a leitura espiritual, quando lemos a vida dos santos, isso incuta em nós um sentido também de responsabilidade, de dizer, não, o Senhor deu-me estes dons e eu tenho que os pôr a render, eu tenho que ser bom, portanto, tanto a vida dos santos
como a vida concreta daqueles que connosco convivem, naquilo que eles são bons, pois são um incentivo para nós também continuarmos a caminhar e a aperfeiçoarmos a nossa vida. E em vez de matarmos o nosso coração, devemos alegrarmos no nosso coração pelos feitos dos outros e devemos também, como diz e repito novamente, reforço, devemos também procurar, com o exemplo deles e também da vida dos santos, melhorar aquilo que nós já temos de bom em nós e que muitas vezes até está escondido ou temos dificuldade em desenvolver, em pôr ao serviço dos outros. Julgo que o tempo da Quaresma que iremos iniciar nos ajudará também a fazer esta reflexão, a reconhecer as nossas debilidades, os nossos pecados, o pecado da inveja, as vezes em que também no meu coração me deixei cegar pelo ódio, pelo rancor, exatamente fruto da inveja, e diante do Senhor pedir-lhe perdão, pedir ao Senhor que as graças necessárias, pedir a intercessão dos santos para que eu possa mudar o meu coração e não ser assim um coração à maneira de Caim nem dos fariseus, mas um coração como o de Maria, de São José, como um coração como o de Jesus, nosso Senhor, e de tantos e tantas santas que fazem parte da nossa história e da nossa vida, que conhecemos e que também tantas vezes invocamos para intercessão nas nossas vidas e nas nossas orações. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.